a globalização e a tecnologia, a distância se tornou relativa. Muitas vezes a gente está mais próximo de alguém que mora a 1000 quilômetros do que do nosso vizinho de apartamento. Embora haja quem acredite que o espaço está morto, hoje nós vamos discutir justamente o contrário. O território está vivo, vivinho da Silva. É disso que nós vamos falar hoje nas Suas Conversas, de territórios vivos. Eu sou Ana Pincolini e este é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um dos grandes eixos estruturantes do SUAS. Ao lado da matricialidade sociofamiliar, a territorialização. Território, territorialidades, territorialização estão entre os conceitos mais importantes da assistência social brasileira e são conceitos nos quais a gente precisa avançar. Mas antes eu convido você a curtir esse vídeo, porque isso faz o YouTube recomendar ele para mais pessoas. E fique muito à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar, afinal essas conversas também são suas. Quando a gente fala em território, territorialidade, muitas pessoas pensam que isso se resume à presença dos serviços públicos próximo onde as pessoas residem, enfim, da facilidade de acesso à população. De fato, isso é uma dimensão muito importante da política de assistência social quando a gente pensa, por exemplo, nos CRAS. Os CRAS devem ser instalados nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social. Isso demonstra uma intencionalidade do Estado de marcar a sua presença através da oferta de serviços que estejam próximos à população. Sendo o CRAS a porta de entrada do SUAS, é muito importante que ele esteja nos territórios. O mesmo aconteceu com o Sistema Único de Saúde, o SUS, em que as unidades básicas de saúde estão espalhadas pelos territórios. No entanto, a ideia de territorialidade, território, territorialização é muito maior do que de desconcentração. Ou seja, é muito mais do que desconcentrar os serviços e facilitar o acesso. Um texto muito interessante é encontrado em uma publicação técnica do então MDS, chamada Assistência Social e Territorialidades, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Nessa publicação a gente encontra um texto de Melazzo e Magaldi, que trata justamente disso, da intencionalidade do Estado, ao colocar os CRAS nos territórios, de constituir novas territorialidades, ou seja, uma territorialidade de direitos. Antes que você pense, começou a falar difícil, vamos retomar um pouquinho essa questão do território. A Política Nacional de Assistência Social de 2004 tem um enfoque territorial. No entanto, já no final dos anos 1970, nós vamos encontrar autores que relacionam territórios e temas como vulnerabilidade social, risco social, exclusão. Kovarik, em 1979, por exemplo, conceitua os expoliados urbanos como aqueles que não conseguem participar das vantagens ou dos benefícios da urbanização. Maricato e Singer, no mesmo ano, trazem a questão da dimensão espacial da desigualdade e debatem como o mercado condiciona o acesso à habitação e à cidade, na medida em que algumas áreas da cidade vão tendo um valor muito maior em termos imobiliários do que outras. Isso acaba produzindo zonas mais valorizadas e outras zonas consideradas periféricas. O renomado sociólogo francês Pierre Bourdieu também diz que não existe sociedade hierarquizada em que o espaço não seja hierarquizado também. Então o espaço acaba reproduzindo as diferentes hierarquias sociais e as desigualdades sociais. Outro autor muito interessante é o geógrafo suíço Claude Raffestin, que em 1993, no seu livro A Geografia do Poder, traz a questão do poder e da dimensão relacional do espaço enquanto relação. Então, o território ultrapassa o geográfico e atinge uma dimensão relacional que reflete as disputas de poder. Os agentes sociais, a partir das suas intencionalidades e dos seus diferentes graus de poder, material ou simbólico, vão colocando em prática essas intencionalidades e vão produzindo, expropriando, destruindo, enfim, construindo o espaço.
Mais recentemente, o geógrafo brasileiro Rogério Resbert retoma essa questão da dimensão relacional dos territórios e cunha a expressão aglomerados de exclusão. E outra autora muito importante nessa área é a Dirce Koga, cujo vídeo eu vou colocar aqui embaixo, em que ela traz dimensões muito interessantes para os SUAS e a noção de territórios. Por exemplo, nesse vídeo que você pode ver aqui na descrição, ela coloca que tradicionalmente a assistência social se organizou através de públicos-alvo, então crianças e adolescentes, mulheres, adolescentes em conflito com a lei, idosos, e que a dimensão territorial, essa questão de trazer o contexto para dentro da assistência social, por mais que não se tenha abandonado esses públicos porque eles são, de certa forma, mais vulneráveis a sofrerem situações de risco social, enfim, apesar disso, a dimensão territorial, ela supera essa questão dos segmentos ou dos públicos-alvo. A gente vai olhar para territórios, a gente vai olhar para vulnerabilidades, para potencialidades que estão no contexto, que estão no território. E o território enquanto um espaço habitado, enquanto um espaço vivo, um espaço dinâmico. Confiram esse vídeo aqui embaixo na descrição porque ele é muito interessante. Ele fala também da questão da superação de uma lógica funcional, que a intersetorialidade ainda é muito constituída nas políticas públicas por uma lógica setorial ou funcional, em que cada setor, saúde, habitação, educação, assistência, tem as suas funções, e que a lógica de território, na medida em que ela fomenta a atenção de todas as políticas para aquele mesmo território, ela acaba sendo mais abrangente do que essa lógica funcional das diferentes políticas ou setores que vão colocando em caixinhas a função de cada um. No território, a gente precisa trabalhar a intersetorialidade, porque são várias políticas, são vários setores com as suas diversas funções, olhando para um mesmo território. Então, a territorialidade, ela supera, ela é mais ampla, tanto mais do que essa visão de públicos-alvo, porque ela é mais abrangente do que esse entendimento de assistência social, mas ela também é mais ampla do que a questão de setores ou caixinhas separadas, na medida em que todos eles precisam olhar para um mesmo território e trabalhar intersetorialmente sobre aquele território, gerando efeitos com as suas diferentes intencionalidades. Outro autor muito importante nessa discussão de território, citado na Política Nacional de Assistência Social, que é uma das maiores referências para pensar isso no Brasil, é o geógrafo Milton Santos. Então, Milton Santos traz essa ideia de território enquanto espaço usado, ou espaço vivo, que é dinâmico, que é vivido. Vejam essa bela citação do geógrafo Milton Santos. O território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. Então, quando relaciona o território à construção da identidade e ao pertencimento, o autor nos mostra o quanto o território vai muito além de um espaço físico, de um espaço congelado no mapa. Os usos e significados do território são alterados pela dinâmica da sociedade que nele habita. Nesse espaço humano, nesse espaço habitado, se expressam a solidariedade, as relações de vizinhança, as relações de poder, os conflitos, os riscos, as potencialidades. O território é produzido nas narrativas dos seus habitantes, nos mitos fundadores, nas diferentes visões que as pessoas têm sobre ele. Quando a gente começa a trabalhar num CRAS, por exemplo, que a gente vai conhecer um território, à medida que nós vamos escutando as narrativas das pessoas sobre esse território, a gente vai caminhando pelo território, vai conhecendo esse lugar, a gente vai vendo que há diferentes discursos, diferentes modos de ver, diferentes construções, diferentes narrativas, diferentes significados sobre o território. Na produção dos territórios, o objetivo e o subjetivo se entrelaçam. Então, incorporar a territorialidade no nosso trabalho no SUAS é reconhecer que os territórios não são neutros, que os territórios são espaços vivos e dinâmicos. Dentro de um mesmo território de abrangência de um CRAS, por exemplo, em nível local, você pode ter vários microterritórios, várias possibilidades, vários funcionamentos territoriais muito diferentes, para além das divisões administrativas.
Na lógica territorializada da política nacional de assistência social, se reconhece a heterogeneidade dos diferentes municípios brasileiros. Nesse vídeo que eu falei da Dirce Coga, ela coloca que às vezes municípios com o mesmo padrão populacional, o mesmo tamanho de população e em regiões muito próximas podem ter territórios muito heterogêneos, muito diferentes. Então essa dimensão da territorialidade vai fazer com que a gente encontre ações estratégicas ou customizadas ou pensando, levando em conta os diferentes contextos em que a gente vai estar atuando. E um elemento muito interessante para a gente pensar a territorialidade é a questão das escalas geográficas, local, regional, nacional, global. Quando pensamos no território, precisamos articular essas escalas. Por exemplo, o CRAS é um equipamento que está numa escala local. Ele está ali colocado nos territórios de vulnerabilidade, nos microterritórios, dentro dos municípios, materializando a presença do Estado num nível local. Ao mesmo tempo, a partir das informações que o CRAS vai tendo desse local, ele vai alimentando dados de vigilância socioassistencial, alimentando as informações em escala nacional. Na medida em que ele responde o censo SUAS, por exemplo, ou que ele envia indicadores, ou que ele envia informações territorializadas, ele vai alimentando, ele vai retroalimentando a escala nacional. Por outro lado, em nível nacional é que os CRAS foram pensados, eles foram desenhados como uma política nacional para capilarizar o SUAS. Então veja o quanto esse equipamento, o CRAS, ele articula a escala local, mas também a escala nacional, uma vez que o conjunto dos mais de 8.000 CRAS que a gente tem no Brasil mudam o território brasileiro. Eles são um novo elemento na paisagem urbana, rural brasileira. Eles consolidam o SUAS, eles garantem a sua capilaridade. A exclusão social, ela também é um fenômeno multiescalar, porque ela também é produzida a partir de questões que acontecem em várias escalas. Por exemplo, uma crise na escala global, como a pandemia do coronavírus, questões de escala nacional que afetam a vida das pessoas, situações econômicas, níveis de desemprego, questões locais, enfim, a vulnerabilidade, o risco social, a exclusão social, eles vão ter elementos também multiescalares. Da mesma forma, a gente vai ter elementos de diferentes tempos históricos envolvidos na exclusão social, questões que remetem ao passado colonial, que estão bem longe na história, e questões atuais. Então, lembre que o conceito de território não pode ser usado como uma palavra vazia ou sinônimo de divisão administrativa ou um espaço em um mapa. Ele é um espaço vivo, ele é um espaço habitado, ele é um espaço relacional que reflete dimensões de poder, intencionalidades dos diversos agentes públicos. Ele é produzido por agentes sociais, por agentes políticos como o Estado, por agentes econômicos como o mercado. Vou deixar outro vídeo aqui embaixo também sobre a interação entre esses agentes sociais, políticos e econômicos na produção das cidades e dos territórios. Então, sempre que você pensar em território, pense nesse conceito amplo, multidimensional, multiescalar e muito vivo. Vivinho da Silva. Tchau, até a nossa próxima conversa.